Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área, e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana, onde ele trata da contagem de números. Ou seja, a gente vai contar, vai verificar a quantidade de números dentro de vários quaisquer. Como assim? Eu tenho aqui então, pessoal, duas maneiras diferentes de realizar a contagem. E como é que a gente vai verificar qual delas utilizar? Depende muito do texto da tua questão. Vamos verificar aqui nosso primeiro exemplo então. Reparem, quantos números existem na contagem de 5 a 88? Opa! Quando você quiser verificar a contagem de números, você tem que fazer o seguinte. Tu vai pegar o maior deles, que nesse exemplo aqui é 88, e vai subtrair do menor deles, no caso 5. Ou seja, 88 menos 5, o resultado é igual a 83. Agora, reparem que, de acordo com o texto da questão, o 5 e o 88, eles fazem parte da contagem. Até porque, olha lá, quantos números existem na contagem de 5 até 88? Bem, se esses dois números, que eu vou chamá-los de extremos, eles fazem parte dessa contagem, a gente pega esse resultado e soma uma unidade. Isso quer dizer, então, que nós teremos aqui um total de 84 números que vão de 5 até 88. Agora, verifiquem a diferença aqui em relação ao segundo exemplo. Quantos números existem entre 5 e 88? Opa! Qual é a diferença dessa informação para o primeiro exemplo? É o seguinte, se eu quero uma quantidade entre 5 e 88, eu vou ter o seguinte. Eu tenho aqui o 5, 6, 7, vai aqui a contagem no caso, né? 86, 87, 88. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que aqui nesse exemplo eu só quero esses valores aqui, ó, que vão de 6 até 87, que são os valores que estão entre 5 e 88, ou seja, esses dois extremos, o 5 e 88, eles não farão parte dessa contagem, tá bom? Como é que a gente vai fazer então para verificar essa quantidade? Vejamos, o esquema é o mesmo que o anterior. Eu pego o primeiro valor, aliás, o maior valor, subtraio do menor, 88 menos 5, o resultado é 83. Mas, como eu quero os valores que estão entre esses dois, eu não vou mais somar uma unidade. Na verdade, agora a gente vai subtrair uma unidade. Isso quer dizer, então, o seguinte, que 83 menos 1, nós vamos ter um total de 82 números. Uma outra forma de você também identificar esse tipo de questão, onde você vai utilizar esse tipo de solução, é se o texto fosse assim. Quantos números estão compreendidos entre 5 e 88, tá? Então, quando você tiver esse tipo de questão entre dois valores quaisquer, você vai fazer o seguinte esquema. Tu subtrai o maior valor do menor e do resultado que você encontrar, você tira uma unidade. Quando a questão te pedir, no caso, para verificar a quantidade de números, sendo que os dois extremos farão parte dessa contagem, você vai fazer o mesmo esquema. Subtrai o maior do menor, só que você vai, ao invés de subtrair uma unidade, você vai somar uma unidade. Tá bom, pessoal? Então, independente dos valores que você tenha, tá? A questão pode te pedir, sei lá, quantos números tem de 10 a 9.900? Não interessa, tá? Os extremos, você vai fazer sempre esse esquema, sempre essa ferramenta. Pega o maior, subtrai do menor.
Se for entre, subtrai uma unidade. Se não for entre, o compreendido entre, você soma uma unidade. Beleza, moçada? Então, muito obrigado pela tua atenção e eu te aguardo em nossa próxima aula. Valeu, galera!